Bom dia, seja bem-vindo ao Grupo da Amizade Francisco de Assis. Vamos dar continuidade às nossas palestras públicas agora pelo meio virtual, todo domingo às 9 horas da manhã. Iniciaremos então com a leitura da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e em seguida faremos a nossa prece. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 4, Causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Voltando à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua falta de cuidado. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente à conta das atribulações da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então agora vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, Mestre querido, aqui estamos para novamente nos recolhermos na nossa intimidade e conversarmos contigo. Abençoa, Mestre amado, as nossas vidas, estimula-nos ao bem, à harmonia, ao amor. Agradecemos, Senhor, pelo teu Evangelho, que é em todo lugar motivo de alegria e guia seguro para nós e a humanidade. Abençoa os nossos lares, os nossos entes queridos, abençoa a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta Terra, no qual tu te dedicas com todo o teu coração e inteligência a levá-lo à realização dos projetos divinos. Obrigado aos espíritos amigos que sustentam a todos nós, nossos guias, anjos da guarda, que nos aconselham no caminho do bem. A todos, Senhor, ao nosso pleito de agradecimento e paz. Em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai Criador, vamos dar início
a nossa palestra de hoje. Que assim seja. Então, queridos, bom dia mais uma vez. Estamos, então, retornando às nossas atividades do GAFA, com a palestra às 9 horas. E será sempre assim, aos domingos, 9 horas da manhã. Após a palestra, nós teremos a nossa reunião de assistência espiritual, no qual os nomes que foram apresentados por vocês durante a semana e foram anotados no nosso livro de radiação, essas pessoas serão beneficiadas com as vibrações do nosso grupo, da espiritualidade amiga que trabalha aqui, ok? Então, se vocês quiserem enviar o nome de um familiar ou seu próprio para que seja colocado nesse livro, mande nos comentários desse vídeo ou no e-mail que está na descrição ou pelo WhatsApp, que nós anotaremos. Aqueles que já mandaram, não precisam mandar novamente, que nós estamos deixando permanentemente essa lista no nosso livro e ela é vista todo domingo pela manhã, ok? Então, quem já mandou não precisa, a não ser que for indicar novas pessoas que estejam passando por um problema de saúde, emocional, e aqueles que precisam se fortificar para os desafios do dia a dia. Tá bom? Muito obrigado pela confiança e pelo engajamento de todos. Então, nós vamos dar continuidade às nossas reflexões. Né? Nós temos notado que, nesse período que nós estamos vivendo, nesse primeiro semestre, de grandes desafios pessoais e também sociais no mundo todo, há uma certa volta a todos nós com relação à vida familiar, à importância da vida familiar. Parece que algumas pessoas, ou a grande maioria de nós, de alguma forma, perdeu um pouco dos vínculos familiares, que antigamente eram mantidos por uma situação de vida social que permitia um contato maior entre os entes que formam essa constelação, e havia um tempo maior para a dedicação dos pais para com os filhos, ou pelo menos de um deles, quando um deles tinha que trabalhar, se dedicar totalmente ao trabalho para adquirir o pão nosso, né, de cada dia, enquanto o outro ficava no lar. A maioria das vezes o homem ia ao trabalho, saía cedo, 4 horas, 5 horas da manhã, pegava o transporte público, então ia em cima do seu cavalo, do seu jumento, a pé, ia para a lavoura, ia cortar cana, plantar, desenvolver uma determinada arte, né? Era artífice, carpinteiro, pedreiro, ajudante pedreiro, seja lá o que for, e ficava o dia todo fora. E em casa permanecia o outro pilar da família, que era a mãe, cuidando dos filhos, com a ajuda, às vezes, dos pais, de um avô, de uma avó, que estava ali mais próximo, no bairro, ou até mesmo na própria casa, apoiando ali as realizações daquele ninho familiar. Mas isso foi mudando com o tempo, né? Nós vimos que a mulher, até mesmo por ter mais espaço, que é importante, né? Foi também sendo absorvida no mercado de trabalho, e também começou a estudar, a trabalhar e também cooperar economicamente com o lar. Só que aí criou-se uma outra demanda. E os filhos? Quando nós temos filhos pequeninos para cuidar, como ficou isso? Aí a sociedade foi se organizando, eram creches, e aí também existe o ensino, que começou um período, depois em muitas escolas, em algumas escolas públicas e privadas, se tornou integral. Houveram as outras atividades que poderiam ser desenvolvidas, como atividades artísticas, esportivas, de todo gênero, então, para propiciar um aprimoramento, um desenvolvimento intelectual, moral
para as crianças, enquanto os pais se dedicavam às atividades laborativas. Muito bem. Só que agora nós tivemos uma pausa nesse modelo, né? A questão da convivência de muita gente num lugar só, né? A aglomeração se tornou impossível e proibida, né? Por conta de uma pandemia. Isso fez com que todos nós recuássemos, todos voltassem à casa, né? Vamos conviver. E aí a gente começou a verificar as dificuldades, ou então as percepções de cada um. Nossa, agora eu estou convivendo com os meus filhos, que bom, a gente está fazendo isso, está fazendo aquilo, aprendendo a cozinhar juntos, pintar, e muitas horas, e outros tendo dificuldade agora. O que eu vou fazer, né? Eu não convivia tanto tempo com meus filhos, e eles têm muita energia, e correm, brincam, e demandam sempre. A gente fica 10 minutos aqui, já querem fazer outra coisa ali depois, né? Daqui 10 minutos depois já querem fazer outra coisa, não se fixam. Então, começaram a conviver com esses desafios, com essas dificuldades naturais da vida da criança e do relacionamento na família. Como fazer para equacionar, para dar uma harmonia nessa nova vida familiar que nós fomos obrigados a estabelecer, né? Então, nós vimos muitos comentários nesse sentido. E agora, dá uma dica, tal, né? Então, muito no meio social, que se tornou um grande canal de comunicação agora, mais que já era antes. Então, nós vimos essas colocações dos psicólogos, dos educadores, dos pais, para saber como lidar, né? Porque eles não estavam acostumados mais com aquela vida que era, vamos dizer assim, no passado, e que agora, novamente, há uma necessidade de uma reavaliação, de uma readequação aos tempos novos com esse desafio. Então, assim, o que nunca vai deixar de existir é que nós devemos cuidar uns dos outros. Isso é patente. Mas ele ia para a creche, passava o dia sendo cuidado por profissionais muito mais capacitados, inclusive, do que eu, que não sou professor, não sou artista. E muitos são, né? Muitos são professores, são artistas, mas é uma menor parte, obviamente. E agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ensinar meu filho a matemática, o português, a ler e escrever? Eu não tenho essa capacitação, né? Não sou capaz. E agora, vamos sentar aqui, não tem nem mesa às vezes, né? Tem áreas que não tem nem mesa para a criança se alimentar ou estudar. A gente viu isso, principalmente nas camadas, na maioria dos lares, não tem nem mesa para estudar, não tem nem internet para ensinar as crianças a ter um ensino à distância. Então, tudo isso vai estar sendo construído. Então, mas assim, que a gente tem que reconstruir realmente essa rede de fraternidade dentro do lar. Isso é o nosso grande desafio atual, tá? E que vai nos levar a repensar uma nova dinâmica que nós devemos adotar quando as coisas forem se avançando. Os medicamentos já estão aí, né? Nós já temos notícias de cidades como Natal e Belém, Natal principalmente, uma grande capital do Rio Grande do Norte, já adotou, né, um tratamento medicamentoso para a massa, né, com grande repercussão, com grande eficácia, principalmente no tratamento de idosos que estão asilados, né, estão sendo tratados, estão com 98% de cura e profilaxia também, né? Não adoecem, estão num ambiente onde há pessoas infectadas com o vírus e não se contaminam, porque estão sendo tratados, ou se contaminam, não tem nenhum tipo de reação, nenhum tipo de manifestação. Então, nós já temos tratamento. Só que agora, como é que a gente vai fazer para retornar? Vamos voltar ao mesmo ritmo que estávamos? Um pouco contato com a família? Nós esperamos que haja uma recomposição, haja um entendimento para que nós cuidemos dessas estrelas, né, que estão aqui entre nós, para darmos toda a atenção a elas. Claro que não
A atenção a elas também significa suprir o lar de maneira satisfatória com os bens materiais, né? Todos nós, sociedade, governo, estamos preocupados e todos nós desejamos essa harmonia para todo mundo, mas isso vai se construir aos poucos. Então, isso faz nos lembrar também da questão dos nossos idosos, né? Os idosos e os adoentados são aqueles que estão mais fragilizados diante de uma nova virose, de um novo vírus que aparece aqui. Esse ano foi um, o ano que vem pode ser outro. Como já tivemos no passado, teremos também no futuro as novas causas de aflição, né? Como nós estávamos vendo no Evangelho. Então é necessário que nós nos preocupemos, nós já estejamos preparados para prevenir quando isso for ocorrer. E nesse momento, onde nós estamos ainda nos fortalecendo com os meios para debelar esse novo desafio que essa doença nos traz, já temos eles, né? Agora é só dar conhecimento, fazer com que todos tenham acesso, que é essa grande dificuldade que nós estamos verificando, todos têm acesso aos meios de saúde, de tratamento, e assim a gente, enquanto isso não se dá, aqueles idosos e aqueles adoentados que estão perto de nós precisam ser protegidos, né? Eles que nos deram principalmente os idosos, que foram pais, mães, né? Hoje são nossos avós, nossos bisavós, né? A bisa e o biso, precisam ser acolhidos, né? Nesse momento. Ou seja, atenção maior, levá-los ao médico se necessário, continuar seus tratamentos. Ah, está precisando de alguma coisa? Estou indo ao mercado, papai, mamãe, vovô, vovó. Vou ao mercado, me dá a sua lista aí. Ah, mas eu quero ir. Não, você não pode nesse momento. Calma lá, fica um pouquinho aí. Ah, mas eles não entendem. A gente sabe que às vezes eles não entendem, né, o que está se passando. Eles não têm a dimensão. Parece que até que com o passar do tempo a gente fica meio que anestesiado para os perigos, né? A gente fica assim, alguns ficam muito temerosos, outros ficam achando que são de ferro, né? Não acontece nada. Tem muito disso, né? Não querem deixar de dar sua caminhada, tem que sair para ver gente. A gente sabe como é que é isso. A gente tem que segurar, tem que estar junto, tem que, né? Vai com máscara e tal. Eu não gosto de máscara e tal, mas a gente tem que estar com eles, insistir e cuidar. Então, nesse momento, é necessário nós cuidarmos dos nossos velhinhos, não é mesmo? Dar essa atenção maior a eles. Então, evitar com que eles saiam, ir à farmácia buscar os remédios, né? Cuidar daquilo no lar. Muitas vezes precisa de fazer um serviço, alguma coisa, estar ali acompanhando quem está fazendo o serviço, porque às vezes a pessoa está bem, está forte, saudável, só que a virose está atuando nele e ele está disseminando o vírus. Às vezes não usa máscara, como nós temos visto na rua, o pessoal que está caminhando, andando de bicicleta sem máscara. A gente, quando vai fazer uma atividade ao ar livre, é até aconselhável que seja feito sem aglomeração, use uma máscara. A gente vê pessoas correndo com a máscara no queixo, na testa, né? Com o nariz do lado de fora, totalmente errado, podendo contaminar e ser contaminado, né? E às vezes sem máscara. Vimos para cá, na BR-040, muitos ciclistas sem usar máscara, né? Outros, a maioria, usando, mas acho que 50% não estava usando máscara. Então, assim, todo esse cuidado nós devemos ter para com eles, com os nossos pais, nossos avós e bisos e bisas, para que eles não tenham contato. Ou todo mundo se imunize ao redor e eles se preservem. E se, porventura, eles se contaminarem, seja tratado, porque já vai ter remédio aprovado e distribuído em larga escala. Então, nesse momento, é um momento de muita cautela, né, para com eles, principalmente. Então, é necessária essa segurança. Então, vamos buscá-los, vamos estar junto deles, claro, mantendo uma certa distância. Se possível, quem puder, quem tiver condição, já faça um teste para saber se já passou, né? A gente já deve ter passado pelo vírus e não sabe. Só um exame que vai dizer. Então, se você já passou, então vá lá, olha, eu já fiz o exame, já estou com os anticorpos, posso estar lá. Então, eu vou cuidar, eu vou estar mais... Você tem muitos filhos, então eu vou estar lá. Se não, coloca uma máscara, mantenha o distanciamento e até a gente ter a certeza de que
o pior, né, da crise ela já passou. E aí nós ainda estamos dentro desse turbilhão, não é mesmo? Então, isso nos lembra uma história que nos é contada, muito antiga, que uma família composta por um casal tinha um vovô, uma pessoa bem idosa, de idade avançada, e existia o filho do casal, mais ou menos uns 4 anos, e conviviam ali em certa harmonia. Só que o vovô ele começou a ficar trêmulo, ele ia fazer as suas refeições e quase não segurava direitinho o garfo, a colher, e já derramava comida, e começou aos poucos esse processo, e um pouco de esquecimento, não lembrava nem se tinha almoçado, nem se tinha tomado café, e às vezes pedia para tomar café diversas vezes, e reclamava, oh, não me dão café, estão me deixando com fome nessa casa. E quando ele já tinha comida, mas esquecia, coitado, já estava numa idade avançada. Então a esposa, né, a nora, ficava muito chateada, não aguento mais, e reclamava com o marido. Então nas refeições, como ele estava tremendo, ele ia comer e derramava comida, escorria pela boca e derramava, e assim, e ela ficava com nojo, e ele também ficava assim nauseado, né? E aí tiveram uma ideia, vamos fazer o seguinte, vamos botar o papai ali na outro fogão, na curva da cozinha, a gente bota lá uma mesinha para ele lá, leva a tigelinha dele. Uma dessas vezes colocaram ele lá, e o netinho observando, cadê o vovô? Não, o vovô está ali, está comendo ali. Ele foi e levaram uma tigelinha de vidro, e botaram o comidinho para ele lá, e estava comendo, daqui a pouco deixou cair, quebrou tudo. Aí ela, olha, não dá, vamos mudar isso. Então compraram uma pequena travessinha de madeira, material de madeira, eles deram para ele, né? Ele estava ali, ficava com o olho comprido, né? Falou, pessoal, me dá comida, e botava um pouco de comida mesmo, né? Também não derramar muito, né? Ele ficava assim sem saber o porquê, entender aquela distância. Não, papai, fica aí. Aí ele ficava assim meio chateado, né? E com razão, né? Pois bem, um dia desses, estavam novamente numa refeição, aprontando a mesa, e assim notaram que o Júnior, né, de 4 anos, estava ali sentadinho com um negocinho de madeira, né, uns pauzinhos e tal. Aí a mãe perguntou, filhinho, por que você está com isso aí? Ah, mamãe, é porque eu tô fazendo um coxinho de madeira aqui, para que quando papai e mamãe estiverem mais velhinhos, eles terem com o que comer. Aí eles viram aquilo ali, o senhor também, papai, olhou, ficou pensativo. Aí falou, olha, meu amor, vamos mudar, isso não está certo. Nosso filho está aprendendo, está vendo isso aqui. Realmente é constrangedor, né? Papai cuidou da gente com tanto carinho, cuidou dos seus filhos com tanto carinho, vamos trazê-los de volta, né? Eles pensaram e viram que realmente não estava sendo um bom exemplo, nem para o vovô, nem para o netinho. Então uniram novamente a família e foram convivendo com todas as dificuldades que são naturais nesta fase da vida, e foram dando todo o carinho para o vovô, que se sentiu mais feliz, mais valorizado, e nunca mais ele foi retirado da mesa daquela família. Então, meus irmãos, vamos cuidar uns dos outros. Nos primeiros momentos nós chegamos aqui acalentados por seios fartos, por ombro amigo, por mãos fortes, que nos acolheram no lar, com todo carinho, com toda harmonia. E a vida foi passando, e se nós tivermos o prazer ou a honra de chegar a determinada idade avançada, como deveria ser o caminho natural de todos nós, né? Essa possibilidade, como deveria ser, mas não depende de nós, depende de Deus, né? Nessa existência, que nós chegamos também com esse mesmo carinho que nós chegamos aqui, que fomos amparados, nós também sejamos cuidados, né? E na nossa despedida, quando nós deixarmos o palco da vida, da existência. Então, que nós também tenhamos esse carinho, né? Com que nós acolhemos a vida, e que ela nos acolha também nessa idade mais avançada.
nós tivemos a honra de chegarmos até lá e o privilégio de assim ser. Então, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Na sequência, nós vamos ter a oração cantada Estrelas na Terra, uma oração que é uma música de autoria do Grupo da Amizade Francisco de Assis. Muita paz e até o próximo domingo. Somos estrelas pequeninas que viemos de além, trazer só a paz, fazer só o bem. Precisamos lutar pela multiplicação do amor, sanar as tristezas, transformá-las em flor. Acreditem em mim, o desprezo é um horror. Sou apenas criança e careço de amor. Me abrace, papai, me aqueça, mamãe. É só isso que peço, um pouco de atenção. Criança pequena, é verdade que sou, mas sou uma estrela, alimento-me de amor. Me abrace, papai, me aqueça, mamãe. É só isso que peço, um pouco de atenção. Criança pequena, é verdade que sou, mas sou uma estrela, alimento-me de amor. Mas sou uma estrela,